seu corpo, suas regiões de prazer? Quer entender melhor sobre a sua libido? Olá pessoas, eu sou a Nay e vou apresentar o programa Mais Mulher, com o quadro Agora Que São Elas, direto dos estúdios da TC Multimídia para Goiás é Mais TV. E hoje eu tô aqui com a doutora Joyce Lima, que é sexóloga e também médica ginecologista. Tudo bem, doutora Joyce? Tudo bem, Nay. Prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Poder falar de um tema tão gostoso, Exatamente, né? exatamente. Hoje a gente vai falar sobre a libido feminina e os tabus que isso ainda é para muitas mulheres e para toda a sociedade, né? Antes de tudo, eu queria conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, que você contasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje. Conto sim, com muito prazer, né? Porque hoje nós vamos falar justamente de prazer, de libido, isso é maravilhoso. Eu sou médica, sou ginecologista. E de uns tempos pra cá eu parei de fazer parto, desisti dos bebês que me acordavam de noite, justamente para auxiliar os casais nessa busca pelo prazer, por uma sexualidade saudável. Então hoje eu sou ginecologista e sexóloga, sou terapeuta sexual. Além então dos atendimentos em ginecologia, eu faço também terapia sexual no consultório. E é comum as pessoas perguntarem, né, o que um sexólogo, o que um terapeuta sexual faz? Já conta pra gente, por favor, porque né, acho que o interesse aqui tá... Pois é, a gente cuida justamente, né, das pessoas que tenham alguma queixa ou alguma disfunção sexual, seja relacionada à libido, seja relacionada ao orgasmo, ou mesmo pessoas que têm dor na relação. Os homens nós temos aí, né, os casos de disfunção erétil, que antigamente eram chamados de impotência sexual, ejaculação precoce, e é interessante observar que os homens também têm queixas de diminuição da libido. A gente escuta falar tanto das mulheres, né, diminuição da libido, mas hoje tem sido cada vez mais comum que os homens também apresentem diminuição da libido. Entendi. E já que a gente, né, tá falando de libido, eu queria te perguntar se é muito grande o número de mulheres que chega até você fazendo essa queixa, né, da falta de libido. Se isso é comum entre as mulheres, porque você já colocou que entre os homens, né, realmente existe isso. E para as mulheres, existe essa falta de libido? As mulheres reclamam disso para você? Nay, de todas as disfunções sexuais, essa é a queixa mais frequente. Então, a gente fala que metade das mulheres não estão satisfeitas com a vida sexual e passa muito pela questão do desejo. E aí, é interessante a gente observar que o desejo para a mulher, nós temos dois tipos de desejo. Um desejo que é aquele espontâneo, né, que parece que caiu um raio na cabeça, veio do nada, que todas as mulheres gostariam de ter esse desejo. E esse desejo ele existe só no início dos relacionamentos. Então eu falo que o desejo espontâneo, ele é igual a paixão. Dura por volta ali até de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Depois esse desejo desaparece e a gente continua com outro tipo de desejo que a gente chama de responsivo. Parece muito técnico tudo isso, mas é extremamente importante as mulheres entenderem. Por quê? Porque no início do relacionamento a gente tem, né, aquele fogo. Aí de repente, né? Carninha nova, né, gente? Carninha nova, tudo é novidade. De repente a coisa muda. E a mulher interpreta isso como um problema, como se ela realmente tivesse, né, uma doença e tivesse uma baixa de libido. Não é uma baixa de libido, é uma mudança e acontecem até algumas alterações bioquímicas responsáveis por isso. O que precisa é ter um estímulo um pouco maior. Enquanto antes bastavam alguns estímulos que muitas vezes a mulher nem percebia, né? Às vezes até alguns estímulos internos, ela lembrava de uma situação ou sentia um cheiro, agora ela precisa de maiores. E aí o parceiro muitas vezes interpreta isso como falta de amor. Alguns chegam a duvidar dela, achando que ela arrumou um caso, né? E não tem nada disso.
Então, como que a gente sabe se realmente é um problema? Uma vez que essa mulher é estimulada e de forma adequada, porque nem todo estímulo é suficiente, se ela é estimulada adequadamente e ela não responde com desejo, a gente fala que realmente ela tem uma baixa de libido, uma baixa de desejo e precisa ser investigada. Agora, se é aquela mulher que ela não está pensando em sexo, ela não está com vontade, mas ao receber um estímulo, ela entra nesse clima e ela tem uma relação sexual satisfatória, ela não tem problema de desejo. Entendi. E aí a gente exclui um número grande de mulheres, né, que acham que tem problema de desejo e na verdade não tem, é só essa mudança no tipo do desejo. Por falar em estímulo, né, estímulo com os parceiros, que eu achei fantástico, inclusive isso, porque realmente no início é fogo com fogo, é tudo novidade, é carninha nova no pedaço, qualquer encostadinha que dá, opa, né, qualquer canto vira, né, lugar apropriado para se fazer qualquer coisa. E realmente chega um momento na relação em que você passa a priorizar outras coisas, né? O que acaba afetando, de fato, a relação sexual. E por falar em estímulo, né? A gente sabe que tem o estímulo do outro, claro. Porém, uma coisa que ainda é tabu, né, que os homens praticam muito, mas que para a mulher ainda é tabu, é o autoestímulo, que é a masturbação feminina. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente a importância da mulher se conhecer, da mulher se tocar, dos benefícios que isso traz, né, para o corpo, para a mente da mulher e para a relação que ela tenha naquele momento. Queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Você tocou num ponto que é fundamental. A palavra masturbação, ela vem carregada, né, de um As pessoas têm até medo, né, de falar. Dá medo, como se a gente fosse, né, pro inferno, fosse pecado. Hoje a gente até evita falar a palavra, às vezes, masturbação e troca pelo autocarinho. Porque, na verdade, é muito importante que você conheça o seu corpo e primeiro que você se permita poder navegar no seu corpo. À medida que você experimenta essas diferentes sensações que o seu corpo traz, e não é só na região genital, o corpo, a gente fala que o corpo vários é uma pontos, fonte, né, de prazer. É possível ter orgasmo com o estímulo de várias regiões do corpo, não só do clitóris. E para que você tenha uma boa relação com o outro, para que o outro te estimule da forma que você gosta, primeiro você precisa saber como você gosta. Exatamente. E só experimentando a textura do toque, que movimento você vai fazer, a pressão, a intensidade, ser mais rápido, mais lento. Eu costumo sempre falar para os pacientes, né? Faça o teste, toca nessa região aqui, dorsal do braço, na região ventral. As dobras são bem mais sensíveis. Explore esse corpo, porque assim fica muito mais fácil dar as pistas para o outro, ou dizer para o outro que a gente gosta. Exato, e você falou uma coisa que para mim é fantástica, que acredito que é uma coisa que muitos casais passam por ela, assim, principalmente a mulher dentro da relação, que é o não falar, o não diálogo, né, na hora da relação. Porque nós crescemos numa sociedade que basicamente a mulher sabe o que fazer, né, para dar prazer para o outro. Porém, hoje a gente ainda vê que para muita gente, para muitos homens principalmente, ainda é uma novidade o prazer feminino. Então, se a gente não se conhece, que é exatamente isso que a doutora Joyce falou, se a gente não se conhece, se a gente não se toca, não conhece as regiões que nos dá prazer, a intensidade, o toque, pressão, enfim, não tem como a gente direcionar o outro, dizer pro outro. E é importante também a gente quebrar esse tabu, né, doutora? Na hora lá da relação, a gente quebrar esse tabu e realmente dizer, olha, eu quero que faça assim, vem pro lado de cá, né, com essa intensidade, pega aqui. Porque eu acho que é a intimidade, é o tesão do momento, é o fogo. E se não for assim, acho que não tem como despertar isso. E o outro também sente quando você não tá, né, afim, que é a questão do estímulo que você falou. Então eu acho que para ser prazeroso, para ser gostoso, tá na hora de nós mulheres quebrarmos esse tabu,
conhecer nosso corpo, nossas regiões, nossos pontos, né, de satisfação e contar isso para o outro, né, na hora da intimidade ali e realmente ser feliz e ter prazer, dar prazer e ter prazer. E lembrar, mãe, que cada pessoa vai gostar de um estímulo diferente. Exatamente. Né? Somos indivíduos, né? Somos indivíduos. É importante que você saiba o que você gosta. E realmente, como você disse, abrir o espaço para falar com o outro sobre o assunto e ouvir também o que o outro Exatamente. Gosta. Porque é o que a gente estava conversando. Por mais que às vezes a gente saiba na teoria algumas coisas, somos indivíduos, então o que vai ser bom para um às vezes não vai ser bom para outra pessoa. E aí eu acho que entra uma série de coisas, né, que a gente poderia ficar boa, é sempre bom. Ai, né? gente, nada melhor, né? Lá na hora você fala: ai, meu bem, aqui, ó, pega aqui, faz aqui. O que você quer? Quer que eu faça assim? É isso, é essa troca. Para quem ainda tem dificuldade de dizer, direciona a mão, puxa daqui, puxa daí. Exato. Mas não fique passiva. Busque o próprio prazer, porque cada um é responsável pelo próprio prazer. O parceiro, a parceira vai funcionar só como um facilitador do prazer do outro, mas você é responsável pelo seu prazer. Isso que você falou para mim é fantástico, que é essa autonomia do indivíduo, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, essa autonomia sobre o seu corpo e facilitar a vida do outro, né, gente? Vamos contar pro amiguinho, pro coleguinha, pro parceiro, falar: querido, é assim que faz, tá, meu bem? E por falar, né, em estímulo, em falta de libido e etc., antes de conversarmos, eu li algumas coisas e li inclusive algo que eu nunca tinha ouvido falar, que são remédios. Assim, a gente sempre ouve muito falar na pílula para o homem, né, para a questão da virilidade, etc. E eu nunca tinha ouvido falar em remédios para libido feminina. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual a sua opinião sobre isso, né? Que eu vi que realmente tem mulheres que enfrentam às vezes esse problema, não sabe o que está acontecendo e recorre à medicação para estimular, enfim. E aí eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso. Bom, quando a gente fala em medicamentos para as mulheres, né, é comum relacionar com o Viagra, né? Querer algo que equiparasse com o Viagra para os homens. O que acontece? O Viagra, ele não vai aumentar a libido do homem. Ele vai trabalhar na questão da ereção, mas não da libido. E mesmo assim, os homens tomam Viagra, eles precisam do estímulo para que o pênis realmente fique ereto. Sozinho não vai ficar, só com a medicação. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Precisa do estímulo. Para quem não sabia, gente, só lamento, tá? Vai ter que estimular aí o garoto. Né? Então, com relação às mulheres, como você mesma perguntou, né? A grande queixa das mulheres é com relação à libido. E o desejo, ele é multifatorial. Por isso, a grande dificuldade de se encontrar um medicamento que realmente melhore a libido das mulheres. Então, existem alguns remédios mais recentes que nós não temos no Brasil, né? Um deles é a flibanserina, a pílula rosa, que só tem nos Estados Unidos. E por que não chegou aqui ainda? Porque é um medicamento que tem que ser tomado todos os dias e traz alguns efeitos colaterais que realmente incomodam. Mas eles têm continuado esses estudos, né, na tentativa de realmente encontrar algum medicamento que auxilie, né, na libido feminina. Outro medicamento que a gente tem sido usado, né, a gente vê que tem sido usado muito, é a testosterona. Hoje nós temos aí testosterona em gel, algumas mulheres usavam testosterona em doses masculinas, tem o chip da beleza, que ele tem testosterona, né? E o que acontece? O que nós temos visto? Que testosterona também sozinha não resolve o problema da libido das mulheres. Oh, meu Deus! Muitas vezes nós temos mulheres com a testosterona baixa e uma libido boa. E outras vezes nós temos mulheres com testosterona lá em cima e a libido está péssima. Então é preciso, quando nós pensamos em desejo, em libido, a gente avaliar vários fatores. Ver como é que está a qualidade de vida dessa mulher, como está a qualidade do relacionamento, o que essa mulher aprendeu sobre sexo, como que foi a criação, era permitido sentir prazer? Você passa uma vida sendo proibido você conhecer seu corpo, você ter prazer, de repente você tem que ser bom de cama, né?
Exatamente. E aí, hein? Exatamente. Como é que faz? Faz? Qual o segredo para ser bom? Mas assim, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, porque é exatamente isso, é cultural, né? Nunca fomos estimuladas a conhecer o nosso corpo, muito pelo contrário, sempre fomos reprimidas. Ao contrário dos homens, né, que já tem toda essa liberdade, né, enfim, desde muito pequeno ele já é estimulado ao prazer e etc. E você tocou nos bastidores, tá, gente? Você tocou, a gente estava trocando uma ideia e você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a diferença de desejo e motivação. De desejo e motivação. E eu achei isso fantástico. E eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Nós falamos, né, lá dos tipos de desejo. Exato. E as pessoas ficam esperando, né? A maioria esperando um desejo que cai do céu. Como se não tivesse que fazer nenhum esforço. Não tem milagre, gente. Se você quer ter uma vida boa, sexual, né? É preciso que você cuide desse relacionamento, que você cuide do seu corpo, que você se conheça. E o que acontece? Eles fizeram um trabalho numa universidade americana justamente perguntando por que as mulheres fazem sexo? Quais são as motivações? E eu falo, para a gente entender bem a diferença de desejo e motivação, enquanto a maioria das mulheres estão lá esperando cair um desejo do céu para ir atrás do parceiro e ter uma relação sexual, no momento que essa mulher quer engravidar, ela não para pensar se ela tem desejo. Ela tem um objetivo, ela tem um motivo para querer ter relação. Às vezes até o parceiro, né? Os homens não são muito de fugir, mas nessa hora... Amor, é agora! Vem que agora, estou voando, baby! Desse modelinho, né? Haja estímulo, gente! Pois é. E aí, o que eles encontraram nessa pesquisa? 237 motivos diferentes para as mulheres quererem ter sexo. Quererem fazer sexo. 237 motivos. E eu costumo dizer, e vou falar para suas, né? O pessoal que te assiste aqui no canal, seus seguidores, né? Quais são os seus motivos? Vocês encontrem pelo menos 2 ou 3 motivos para quererem fazer sexo. Porque tudo na vida, eu quero uma coisa, por que eu quero aquilo, né? O que aquilo vai me trazer de bom? O que vai fazer de diferença na minha vida? Não é uma coisa estática eu ficar lá esperando esse desejo, né? Não vai funcionar. Exato. E você tocou num ponto também que eu acho super interessante, que é exatamente essa questão que quando você se relaciona muito tempo com alguém, muitas vezes isso cai numa rotina, é como se já tivesse o dia de ter a relação, né? A gente tem, nossa, hoje é dia. Já tem uma semana. Já tem uma semana. Transou, já arruma outra. Vamos transar hoje. E eu acho que isso quebra todo o clima, eu acho que fica aquela coisa mecânica e acredito eu que isso provoque também toda essa problemática que a gente está falando, que a gente sabe que tem várias coisas relacionadas, né? E dentro disso também, uma coisa que eu percebo muito e que eu gostaria também de ouvir a sua opinião é a relação da libido com a autoestima da mulher, né? O quanto isso está ou não relacionado. Totalmente relacionados, 100%. Porque o que acontece, né? A autoestima é essa forma que a gente olha pra gente mesmo, né? Esse olhar, esse filtro. Se eu não estou bem comigo, se eu estou ali incomodada com uma gordurinha, com uma celulite, o que acontece? Eu vou para a relação pensando nessas coisas, né? Naquilo que não está bem. E ao invés de eu me concentrar nos estímulos que eu estou recebendo, meu cérebro está ali trabalhando com aquilo que eu não está legal, né? Que não está me deixando satisfeita. E você vai sair dessa relação, não vai estar concentrada, não vai perceber, aí nem adianta você ter falado para o parceiro que você gosta, porque você não está prestando atenção nesses estímulos. E para que a gente tenha uma relação que seja boa, que a gente consiga chegar ao orgasmo, mesmo que a gente não tenha orgasmo, mas a relação pode ser boa, pode ser prazerosa, é importante estar na relação. E eu sempre falo, nós precisamos ter um olhar mais compassivo para nós. Nem tudo pode ser mudado,
Tem coisas que eu posso mudar. De repente eu quero um nariz diferente, quero um peito diferente. Eu até posso ir lá e mudar isso. Mas não é tudo que eu vou poder mudar. E eu sempre falo para os pacientes, se olhem no espelho, né? Olhem várias vezes, né? Esse padrão de beleza que a sociedade construiu é praticamente inatingível. A gente vê que até as modelos, tem um monte de Photoshop, de vez em quando esquecem de devolver o umbigo para elas, né? Fica lá sem umbigo, né? É muito retoque. Bom, então acho que a gente falou bastante coisa. É claro que é um universo vasto, né? E, inclusive, gente, vou deixar aqui para vocês, a gente vai deixar os canais da doutora Joyce para vocês poderem entrar em contato, tá? Quem tiver qualquer dúvida, quiser aprofundar mais no assunto. E, em resumo, né, doutora Joyce? Mulherada, vamos conhecer o nosso corpo, né? A gente ter o alto carinho, né? O alto toque, para a gente realmente conhecer as nossas zonas de prazer, a gente saber aquilo que a gente realmente quer, para a gente até poder orientar o outro e para a gente ter uma vida sexual mais saudável. Vamos quebrar esse tabu, a gente precisa realmente se conhecer melhor. Queria que você fizesse um desfecho para a gente, deixando um recadinho para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui nesse momento. Bom, primeiro dizer que sexo foi feito para todo mundo, não foi feito só para os homens. Mulheres têm direito ao prazer. Por favor. E que vocês se permitam se conhecer, se tocar, buscar mesmo esse prazer, primeiro no próprio corpo, para depois vivenciar isso com o outro. Isso é fantástico. A Organização Mundial de Saúde preconiza, né, 4 critérios para a qualidade de vida e um deles é a sexualidade. Então, gente, orgasmo é bom e a gente quer ter, né? Doutora Joyce, eu agradeço imensamente a sua participação no programa. Acho que foi muito esclarecedor. Eu sei que a gente pode aprofundar muito mais, mas nosso tempo aqui é curtinho. E agradeço muito. Quero você várias e várias vezes aqui no programa, porque eu acho que os temas que você aborda são realmente muito relevantes para nós mulheres. E então, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Foi um prazer receber você aqui. E você aí que está assistindo a gente, vou ficando por aqui. Até o próximo sábado. E claro, se quiser, como eu já falei, se sentir saudade de mim, quiser rever essa entrevista, você pode acessar a nossa plataforma www.goiasemaistv.com.br e também no canal do YouTube, certo? Queria agradecer também aos nossos parceiros, Nara Leite Multimarcas, que me vestiu aqui para esse programa lindo, maravilhoso, estou aqui pleníssima, certo? Isabelle Eleonora, que fez toda essa make impecável. Queria agradecer de coração a essas parcerias que fazem o nosso programa acontecer. Então, um beijo e eu fico por aqui.